Falei que eu ia gravar um vídeo falando um pouco mais rápido sobre o que foi que eu fiz e como que eu fiz. Então, para ser rápido, eu fiz dois fundos, né? Um branco, que eu não vou falar agora, num vídeo posterior eu falo porque eu fiz e como eu fiz, e esse fundo aqui. Eu escolhi uma imagem no Google de uma cozinha com a imagem que fosse um pouco mais quente, que trouxesse um pouco mais do amarelo, que tivesse mais luz. A ideia era trazer luz ambiente para essa arte. Eu utilizei uma outra ferramenta natural do Photoshop, que é um efeito de blur, desfoque, para tentar imitar o desfoque que as câmeras e as lentes entregam. Um exemplo, uma câmera utilizando uma lente 50mm 1.4 vai dar um desfoque muito bom. Essa arte eu tentei imitar um desfoque de uma lente em 2.8, um desfoque muito suave, tá? Tentando imitar essa lente aproximadamente em abertura 2.8. Se você não está entendendo o que eu estou falando agora sobre lente, abertura, fotografia, para tudo, vai estudar um pouco sobre fotografia, sobre a trindade da fotografia que eu chamo assim, a isometria, velocidade, abertura e ISO. Isso vai fazer a tua foto, tá bom? Depois a gente tem outras regras que eu vou me aprofundar. Mas nesse momento, para ser rápido, foi isso que eu fiz, tá bom? Então a imagem de fundo, ela recebeu um desfoque para poder imitar o desfoque que as lentes dão. A segunda coisa que eu precisava era um local para eu poder colocar o meu pacote. Nesse caso, seria um pacote de arroz e um pacote de feijão de um cliente. E eu não gosto de deixar, como muitas pessoas fazem, quando nós temos um fundo, tá? Um fundo totalmente branco como esse aqui, vamos tirar essas informações daqui. Quando nós temos um fundo totalmente branco como esse, nós podemos colocar qualquer objeto, nós podemos colocar qualquer tipo de objeto. Vou criar aqui um sólido e tirar essa borda, é legal, né? Vamos tirar essa borda aqui, tá ótimo, só para vocês entenderem, mudar essa cor. Para a gente entender. Supondo, eu tenho um objeto sólido aqui e eu quero trabalhar as sombras. Tá ótimo, parece que o objeto está sobre uma superfície plana, uma superfície limpa, e a luz está refletindo, a luz está batendo sobre o objeto, fazendo com que a sombra projete para o lado oposto. Isso é altamente viável. Porém, quando eu utilizo uma imagem de fundo para imitar que o objeto vai estar em pé, se eu fizer isso, é como se eu estivesse fazendo algo fora da realidade, né? E o que eu quero nesse momento é criar uma imagem que case com a realidade, que as pessoas confundam ali muitas vezes o fundo, se é real, se não é real, a madeira que vai estar em cima é real ou não é real. Enfim, eu queria chegar a algo mais pro realístico, tá? Então, quando nós estamos utilizando um fundo neutro, sem foto, sem nada, dá pra gente colocar esse estilo de efeito de sombra. Tirando isso, a gente não utiliza, se não tiver um fundo de cor sólida, enfim. Já explicado o que foi feito. E agora o que eu precisava? Eu precisava de uma madeira, ou precisava de alguma coisa que pudesse ser colocado o meu produto sobre esse suporte, tá? Então, eu vi essa parte aqui da foto em madeira, parece uma bancada, e eu fui na internet e pesquisei sobre texturas de madeira. Peguei uma textura, tá? Uma textura muito, muito simples, e transformei ela nessa madeira. Transformei ela nessa madeira para a gente poder jogar o nosso produto sobre a madeira como se estivesse colocada lá. O que eu fiz depois, quando eu montei a madeira? Uma das primeiras coisas, trabalhei um pouquinho de sombra aqui embaixo, só para a gente ter um pouco mais de realidade. E na parte de trás da madeira, aonde o desfoque começa a acontecer, eu joguei um pouco de desfoque também. Porque quem fotografa sabe que a distância de uma lente, vamos dar um exemplo, como eu dei uma lente 50mm, a distância focal é muito curta. Então, quando você foca em um objeto, alguns centímetros atrás já está começando a desfocar, e a gente tem esse desfoque gradativo até chegar no seu desfoque máximo, tá bom? E como eu estava utilizando aí uma imitação de um desfoque 2.8, eu decidi fazer um desfoque bem suave na madeira também. A terceira coisa que eu fiz foi utilizar algumas folhas recortadas
algumas folhas recortadas, como essa aqui, tá? Utilizei elas para colocar, porque eu sabia que nesses pontos eu não iria colocar nenhuma outra informação de texto, nenhuma outra informação visual. Então, eu coloquei essas folhas, utilizei primeiro a dessaturação. Eu não queria que ela ficasse nesse verde gritante. Eu reduzi a saturação, escureci um pouco o verde, ou seja, no canal do green, nos canais de RGB, eu utilizei o green para reduzir um pouco da cor e escurecer um pouco a cor também. Utilizei um pouco mais das curvas para dar mais peso nas sombras, para a gente ter um pouquinho mais de peso nessa sombra, porque quando eu desfocar, é isso que vai acontecer. Então, eu fiz isso. Primeiro, tirei um pouco de saturação, escureci, em seguida trabalhei as curvas para a gente pesar um pouco mais nas sombras, como vocês podem ver nessas pontas laterais aqui em cima, tá? Da parte esquerda aqui da folha. A mesma coisa eu fiz para a seguinte folha, tá bom? Então, essa foi a terceira parte que eu fiz para compor. A quarta parte era introduzir o produto. Que produto é esse? Eu joguei um pacote de feijão, e esse pacote de feijão ele não está lá simplesmente, tá? O pacote de feijão foi colocado, mas quando nós colocamos, eu vou falar sobre aquele exemplo da sombra, perdão. Quando nós jogamos a sombra projetada, vamos jogar aqui a sombra projetada, vamos ver o que acontece. Isso vocês vão ver acontecendo por aí, tá bom? Isso vocês vão ver acontecendo por aí demais. A gente projeta a sombra, tá? Porém, a gente esquece que o fundo não é uma imagem sólida. Nós queremos imitar uma foto, então esse fundo está distante. Se eu estou projetando a sombra nesse fundo, então não era melhor ter colocado esse fundo, e sim um fundo branco e sem a madeira, porque aí vai parecer, tá, e sem as folhas também, vamos lá, e sem as folhas, porque aí vai parecer que o produto está sobre uma mesa, sobre um papel A4, enfim, dá pra gente fazer várias coisas. Porém, nesse estilo de arte que eu estou fazendo e mostrando, esse tipo de arte não dá pra gente fazer isso aqui, fica feio, fica errado, visivelmente, não, a física não explica isso, tá? Se a física não explica, então não faz. Retire esse efeito, tá? Retire esse efeito e trabalha as sombras. A primeira coisa que eu fiz foi trabalhar uma sombra na parte aqui de baixo desse pacote de feijão. Criei mais uma camada para trabalhar uma segunda sombra um pouquinho mais forte na parte do meio, tá? Então, na parte de cima, eu criei uma outra camada, clipei dentro desse pacote de arroz para que a gente jogasse uma lateral um pouco mais escurecida aqui, como se fosse uma sombra, como se a luz que está vindo da direita está projetando muita luz aqui e menos luz aqui, fazendo com que essa parte esquerda do pacote de feijão tenha um pouco mais de sombra, tá ok? Uma outra coisa que eu não falei para vocês nessa parte aqui do pacote, eu fiz um recorte manual, tá? Peguei a minha borracha e dei uma passada bem de leve para que não ficasse tão duro e tão branco, para que a gente pudesse ter uma transparência. Vocês estão vendo? Tem uma transparência ali acontecendo. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz. E sobre a sombra, voltando nela, eu fiz a sombra e finalizei jogando mais sombra aqui para a lateral do pacote esquerdo. Só que dessa vez na parte de baixo, na parte inferior, para a gente finalizar. Agora eu vou explicar com essa luz amarela, o porquê dessa sombra. Ativei essa luz amarela. É como se eu tivesse jogado ali uma luz de um sol que está entrando pela janela, ou pela porta, ou é um refletor, ou é um flash, enfim, alguma coisa está criando essa luz, fazendo com que o objeto receba a luz na parte lateral direita e a lateral esquerda, a nossa sombra que a gente criou, fique um pouco mais real. Essa foi a intenção. Para dar uma finalizada nesse material, simplesmente eu fiz uma vinheta, sabe? Essas vinhetinhas que você encontra nos presets do Instagram, enfim. Uma vinhetinha simples. Enfim, primeiro coloquei uma sombra aqui embaixo, depois eu joguei uma vinheta.
liberando um pouco o espaço do meio aqui. Para que serve isso? Isso serve para que a gente escureça um pouco mais as laterais, deixando foco na parte frontal aqui do meio, na parte central, perdão, na parte central. Esse é o nosso foco, nós queremos trazer atenção para esse produto. Tá ótimo. Se eu não tivesse desfocado meu fundo, a informação visual do fundo iria roubar a atenção do que eu quero. E o que eu quero é atenção para o pacote, para o produto. Em seguida, o texto que vai ser colocado aqui na lateral, aqui em cima, logo do cliente, a marca da agência, enfim. Essa é a intenção. Nós estamos tentando reproduzir uma foto com os efeitos do buquê de uma lente 2.8, utilizando a regra dos terços. Ricardo, o que é regra dos terços? A regra dos terços, para quem já conhece, mais uma vez eu falo, se você não conhece, dá uma pausa, sai fora desse vídeo aí e vai dar uma estudada lá no YouTube, alguma coisa sobre fotografia, tá bom? Regra dos terços, fotografia, digita aí no Google, no YouTube, você vai encontrar um material denso, completo, bacana, e é bom para você. Então, para você que trabalha com arte principalmente, cara, você não pode deixar de aprender regra dos terços. É imprescindível que você conheça as regras dos terços. Seguindo, essa regra dos terços me guiou e me levou a fazer essa centralização à esquerda desse produto, para que a gente pudesse ter uma harmonia e uma liberação na lateral direita para escrever algum texto, informação sobre o produto, enfim. Na lateral esquerda superior, a gente libera para poder colocar a logo do cliente. Agora presta atenção vocês que nas interseções dessas linhas imaginárias, vamos arrastar aqui para baixo só para explicar. Pronto, nas interseções eu coloquei o que? Lembra das folhas? As folhas não foram colocadas simplesmente por serem colocadas ali. Elas foram colocadas para obedecer a regra dos terços, ou seja, criar harmonia na imagem. Analisando tudo isso e colocando essas técnicas em prática, nós temos essa imagem pronta para criar um anúncio de rede social, de revista, enfim. É só você adicionar agora as informações de texto nessa imagem. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Um abraço. Até a próxima.